São muitos os problemas que nós vivemos na atual sociedade que precisamos dialogar dentro da doutrina espírita, saber o porquê de determinadas coisas, o porquê de várias das viciações que nós temos no nosso espírito, né? E escolhemos esse tema justamente para refletirmos um pouco mais detidamente em termos espirituais, saber um pouco sobre as drogas, saber um pouco sobre as implicações que as drogas trazem na nossa vida, mas especialmente espiritualmente o que é que as drogas trazem, que a gente muitas vezes não pensa nesse aspecto, né? Tem muitas pessoas que acham que a droga não tem implicação espiritual, e nós espíritas sabemos que tem. E a gente vai deter a nossa palestra de hoje basicamente sobre isso. O primeiro ponto importante em um estudo é a gente saber do que a gente está falando. Afinal de contas, o que é ou o que são drogas? Porque quando nós falamos em drogas, a gente acha que drogas só se limita a uma coisa. Por exemplo, só se limita a cigarro, só se limita a bebida. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso. A Organização Mundial de Saúde diz que drogas são todas as substâncias que introduzidas em um organismo que podem modificar uma ou mais de suas funções. Até aqui, tudo bem. Até porque muitas vezes a gente utiliza drogas no nosso cotidiano, como por exemplo remédios. Mas nós sabemos que tem determinados tipos de substâncias que modificam essas funções, mas modificam de uma forma negativa. E a gente tem que ver um pouco sobre isso. Eu trouxe aqui só para rememorar quais os principais tipos de drogas. Só para me rememorar. Por exemplo, bebidas alcoólicas. Será que bebidas alcoólicas é um tipo de droga? Sim. E eu considero uma das piores que tem, porque as estatísticas mostram que é uma das que mais matam a juventude. A gente pensa que não, mas é uma das que mais matam. Principalmente aquelas pessoas que bebem e vão para a direção. Muitas e muitas pessoas, a gente vê isso no cotidiano, nos jornais, escritos, televisivos. A gente está vendo isso todos os dias. Pessoas que pegam o volante bêbados e acabam destruindo a sua vida, a vida de outras pessoas. A bebida, então, é uma delas. A segunda, o fumo, ou o cigarro, que está um pouco apagado. E é uma das piores que tem, porque junto ao fumo, a nicotina, tem várias outras substâncias que é muito pior para a nossa saúde. Há um tempo atrás, eu assisti num programa de Silvio Santos, muito antigo, há uns 30 anos atrás, um experimento que foi feito. Eu achei muito interessante esse experimento que utilizou o fumo, a nicotina. Pegou ratos de laboratório e colocou ratos que utilizavam a nicotina, ratos que utilizavam a cocaína e ratos que utilizavam o álcool. Olha que coisa interessante. Pegou esses animais, depois tirou e passou uma semana esses animais sem comer nada. Uma semana. Logicamente que a fome é um dos instintos que nós temos. Depois de uma semana, colocou os animais lá no local, colocou duas vasilhazinhas, uma com a substância, a droga, e a outra com um alimento. Foi o que aconteceu no experimento. Na substância que estava a cocaína. Eu falei cocaína, foi? Cocaína. O indivíduo ou o rato foi para lá e comeu, deixou de lado. No que tinha o álcool, foi para lá e comeu. E quando chegou no que tinha nicotina, o que foi que ele fez? Foi para a nicotina para lamber. Olhe só o tipo de droga que é. É mais forte do que a fome. Para você ver o quanto é difícil. Quando a gente pega uma pessoa que diz assim, pare de fumar, a gente pensa que é fácil. Não sei se tem alguém aqui que já fumou ou que fuma. A gente não sabe, quem não fuma não sabe. Mas quem fuma sabe o quanto é difícil de parar de fumar. Porque é um vício muito forte. E a gente tem que ter muito cuidado, porque é um vício que mata. Que mata muita gente. Outro tipo de droga, medicamento. E medicamentos que, se não for utilizado de forma adequada, também pode prejudicar a sua saúde. Porque medicamento só pode ser utilizado de forma médica, com prescrição médica. Mas tem pessoas que tomam medicamento e às vezes até em doses exageradas e acaba prejudicando a própria saúde.
Nós temos que ter muito cuidado com medicamento. Medicamento também é um tipo de droga, lícita, mas é. Mas se for usado de forma demasiada, também pode prejudicar a nossa saúde. Outra que é muito conhecida, que não está aqui, mas não dá para ver, é a maconha. Outra, a cocaína, uma nova que apareceu, uma tal de Ox e o crack. Drogas muito perigosas. Uma nova que é a êxtase, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Estou só citando alguns tipos para a gente se lembrando. A heroína, não é essa heroína dos heróis em quadrinhos, mas é uma heroína que faz mal. Aqui são alguns tipos de drogas, só para a gente relembrar. Outro passo importante é nós sabermos por que as pessoas usam as drogas. Quem vai fazer um estudo profundo sobre isso, os estudiosos que analisam o porquê das pessoas utilizarem as drogas, tem vários argumentos ou justificativa para quem usa. Vamos para o primeiro. Tem muitas pessoas que acabam entrando no mundo das drogas, por quê? Porque eles dizem que tem falta de perspectiva. Não vê futuro nas coisas, não tem perspectiva de vida, muitas vezes quer até fugir da realidade dura que vive, não tem muitas perspectivas e vai para o mundo das drogas por quê? Porque não vê perspectiva nenhuma na sua vida. É um vazio que tem dentro dela que ela não vê novos horizontes. E a gente sabe que pode levar para outros tipos de problema, como por exemplo a depressão. Uma coisa leva a outra. Ou seja, a falta de perspectiva pode levar a pessoa à utilização de drogas. Isso não quer dizer que seja só isso. Outro tipo. Pessoas que têm um descontentamento com a vida e querem fugir da realidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar aqui nos interiores, pessoal que trabalha em serviços duros, aqui nos canaviais, por exemplo. Eu não sei se vocês já ouviram, eu já vi várias pesquisas que mostram o índice de alcoolismo muito grande entre as pessoas que trabalham em canaviais. Por que será que eles fazem isso? Para esquecer o trabalho dura realidade que eles vivem e fogem. E embebedam para quê? Para, muitas vezes, encobrir um pouco daquela dura realidade que ele tem para poder trabalhar naquele serviço tão difícil. Ou seja, muitas pessoas, elas descontentadas da vida, procuram fugir da sua realidade, dos seus problemas e dos seus desafios através de drogas. E a gente sabe que vai ser um fundo do poço, porque nunca vai encontrar paz. Porque esse poço sempre vai o quê? Afundar. Porque a doutrina espírita já mostra que nós todos que temos desafios, que temos problemas na nossa vida, temos que enfrentar esses problemas como momentos de aprendizagem, não fugir da realidade. Mas, infelizmente, tem isso. Eu não estou aqui querendo julgar as pessoas. Não é o meu objetivo. É só mostrar os pontos que muitas vezes as pessoas caem, né? Outras pessoas dizem que utilizam as drogas porque se sentem o quê? Relaxadas. É legal, traz sensações agradáveis para o corpo, que traz. E muitas vezes nem adianta chegar para a pessoa e dizer assim, ó, droga não presta. Para aquela pessoa que está utilizando, presta sim. Ela relaxa. Ela fica numa boa, como diz o outro. Mas será que essa numa boa vai ser por muito tempo? Será que o seu organismo fisiológico vai aguentar por muito tempo tanto bombardeio no seu corpo? Será que esse relaxamento vai ser a vida inteira? Mas tem pessoas que acham que é por aí. Eu vou relaxar. Outras pessoas procuram as drogas porque melhoram momentaneamente o próprio desempenho. Às vezes tem a gente até que diz assim, sexualmente melhora. Mas os estudos mostram o contrário disso. O uso das drogas, todas elas, não venham com história de dizer que maconha é bom. Eu conheço uma pessoa da universidade, amigo meu, que dizia assim, olha, eu uso maconha para atividades produtivas. Eu disse, que atividades produtivas são essas? Hoje está doente. Não vi atividade produtiva nenhuma dessa pessoa, né? Mas tem pessoas que acham que melhora o seu desempenho utilizando droga. Mas os estudos mostram o quê? O contrário disso. Tem pessoas que procuram uma sensação de segurança e euforia, de alegria. E acha que vai ser a vida inteira. É por isso que a pessoa fica sempre procurando, porque nunca vai ter uma sensação de euforia eterna. E as drogas vai dessa euforia, mas é uma euforia o quê? Momentânea. E ela vai muitas vezes se sentir seguro para fazer determinadas coisas.
Tem pessoas que muitas vezes têm segurança de fazer determinadas coisas quando o quê? Quando bebe, quando fuma, quando toma algum tipo de droga. Aí se sente seguro. Não é que a droga vai fazer com que ele faça coisa que não queria. Está dentro dele. Mas nós temos que domar nossas mais inclinações e não fazer da droga uma justificativa para coisas que estão adormecidas muitas vezes dentro da pessoa. E que a gente tem que trabalhar isso. Tem pessoas que utilizam a droga por falta de informação. Não sabe o poder destrutivo que as drogas têm na vida das pessoas. E, infelizmente, tem pessoas, uma grande parte, que entra por curiosidade. Eu conheço muita gente que diz isso. Não é só curiosidade, mas foi pela curiosidade que acabou se viciando. E a gente também tem que ter muito cuidado. Eu estou citando só algumas aqui para a gente lembrando. Tem algumas pessoas que utilizam as drogas, principalmente aquelas pessoas que se consideram meio tímidas, né? E acham que utilizando as drogas vai se integrar melhor a um grupo. E isso também acontece muito. Chega naquele grupo de pessoas, principalmente de pessoas mais velhas, para se integrar no grupo tem que fazer o quê? O uso das drogas. E acaba caindo na armadilha. Na armadilha que muitas vezes pode levar ele para um caminho tão distante da realidade que às vezes ele se perde nessa realidade verdadeira e não nessa realidade que as drogas proporcionam. Tem pessoas que utilizam as drogas porque são aquelas pessoas rebeldes, né? Que é o que? A incitação proibida. Tudo que diz não faça, aí a pessoa vai e faz. E tem pessoas que se instigam com o perigo. Aquela coisa escondida, parece que o escondido para algumas pessoas é melhor. Aí acaba fazendo aquela coisa de uma forma o quê? Incitando o proibido, para mostrar que pode, para mostrar que tem força e que tem poder. Mas é outra armadilha, que a gente sabe que não tem poder nenhum, porque principalmente quando ela se vicia, a gente vê que aquele poder todo que ela acreditava ter, cai por terra, acaba, né? E o pior, tem pessoas que utilizam a droga quando chega no ponto final, que é pela dependência. Já está dependente e pelo fato de estar dependente, para reviver essas sensações, utiliza a droga. Aí já está dentro daquele ciclo vicioso. Ou seja, são várias as razões das pessoas que utilizam. Mas para mim, nenhuma dessas aqui é válida ou são válidas quando a gente analisa que é melhor para você. Se você for analisar de uma por uma, você vai ver que não traz benefício nenhum a utilização de drogas. Pelo contrário, só mostrei coisas aqui que são, digamos, armadilhas para todos nós, que muitas vezes achamos uma coisa e a realidade é muito diferente daquilo que a gente pensa. Tem pessoas que ainda utilizam pelo combate ao desconforto que acontece depois de passar do efeito. Isso também acontece. Não é verdade? Acredito que Eva deva conhecer muito bem isso aí, pessoas que passam por isso, né? Que sentem a necessidade, né, de utilizar, porque sem a falta daquela substância, o corpo dela pede. A pessoa, por exemplo, que passa muito tempo sem beber e para de beber, começa a se tremer todinho. Quando bebe, fica bom. Porque é o corpo que já está viciado e que pede. Porque o corpo da gente é assim, tem essa relação, né? Ou seja, são várias as razões ou os motivos que as pessoas utilizam. Como eu disse, nenhuma delas para mim é válido em termos espirituais. Mas uma coisa interessante que a gente pode analisar também, que na atual sociedade existe um incentivo muito grande da mídia para mostrar, muitas vezes até que as drogas são uma coisa bacana. Até um tempo desse na televisão, associava-se, por exemplo, a utilização de cigarro como uma coisa bonita. Mostravam-se mulheres bonitas, carros luxuosos e assim por diante. Ou seja, infelizmente, a própria mídia fortalece o incentivo das drogas. Se a gente for observar, isso acontece nas novelas, isso acontece às vezes até nos telejornais que mostram isso. Eu trabalho em uma comunidade carente e que um aluno chegou para mim e disse assim: professor, que eu sou professor, né, numa comunidade aqui perto de Jaguari, Barra de Novaes. Aí disse assim: professor, quanto é que tu ganha? Aí eu falei, ele fez: pois você sabia que eu ganho mais do que você? Eu disse: por quê? Porque o tempo todo eu vejo na televisão as pessoas que são ricas são que os traficantes. E eu vejo isso na minha comunidade.
criança de 10, 12 anos de idade que ganha 1.500, R$ 2.000 com um aviãozinho. E eu, como professor, não chego a R$ 5.000 no normal. E eles, R$ 5.000, tranquilo. Mas é um dinheiro que é por pouco tempo, porque essa criatura, infelizmente, com o tempo, não passa mais de 10 anos que morre. Infelizmente, é a realidade. Parece até clichê dizer assim, ou cadeia ou cemitério, mas é a realidade. Ou seja, temos que ter muito cuidado, muitas vezes até com o que a mídia passa. A gente tem que ter muito cuidado, filtrar tudo que diz. Nem tudo que a mídia passa é uma coisa bacana. E a gente saber realmente o que é bacana a partir de valores que a gente trabalha dentro da gente, na família, por exemplo, nas igrejas e assim por diante. Outra coisa importante, se nós formos observar os vários exemplos de pessoas que entraram no mundo das drogas e que se destruíram, são muitos. Eu posso citar vários, ou várias vidas que foram destruídas. Essa daqui, por exemplo, todo mundo conhece o grande Raul Seixas. Raul Seixas foi um que fazia até apologia. Músicas bacanas que ele fazia, mas infelizmente ele utilizava. Outro, Garrincha. Não sei se vocês sabem ou lembram, Garrincha, ele bebia muito. Morreu do vício. Elis Regina, outro exemplo de uma criatura, uma das maiores cantoras brasileiras, mas infelizmente aconteceu o quê? Se drogou, se viciou e morreu. Quantas e quantas pessoas hoje a gente observa que acontece isso? No mundo do rock isso é muito comum a gente observar, né? Outra criatura, outra pessoa que foi muito famosa, Marilyn Monroe, também morreu. Utilizava principalmente muitos medicamentos para insônia. Ela era uma pessoa que ela era muito problemática, né? Morreu de overdose. Outra criatura que todo mundo aqui conhece, Macaulay Culkin. Olha a situação que ele ficou. Ele aqui, que já estava até um pouco mais destruído. E aqui? Aqui está parecendo uma caveira ambulante. Uma criatura que tinha tudo para ser um grande ator, hoje é uma criatura destruída. Outra criatura também que todo mundo conhece, outra pessoa, Chorão. Esse aí também foi outro. Ou seja, se eu for citar aqui, vai ser a noite todinha mostrando exemplos de pessoas que infelizmente foram para esse caminho e não deu certo. E a gente observa isso. Quando nós falamos de drogas, é bom a gente frisar que as drogas trazem várias implicações na vida das pessoas. Eu coloquei aqui algumas, mas vou me deter mais nas espirituais daqui a pouco. Mas vamos pegar, por exemplo, a biológica. As implicações biológicas, os vários estudos mostram totalmente o contrário do que fala. Mostram que biologicamente, fisiologicamente, as drogas trazem muitas situações negativas para a saúde da pessoa. Os estudos já mostram isso. Em termos sociais, será que socialmente a droga prejudica a pessoa? E muito. Muitas vezes até segrega as pessoas do convívio social. Quantas e quantas criaturas a gente observa que vivem no isolamento porque ninguém quer conversar com aquela pessoa, porque aquela pessoa o quê? Maconheiro, é drogado. E assim por diante. E muitas vezes nem acredita no potencial daquela pessoa. Termos psicológicos. Todas as pessoas que usam drogas têm muito desequilíbrio psicológico. Não é isso, Eva? Você que é psicóloga, você sabe muito bem, né? Muitos desequilíbrios psicológicos e muitas neuroses, muitos traumas, muita coisa na cabeça daquela pessoa que está em estado de desequilíbrio e que precisa fazer uma reequilibração da sua cabecinha, porque se não tiver, vai passar a vida inteira nessa perturbação e atraindo muito mais perturbação, principalmente as espirituais. As implicações econômicas também. Quantas e quantas famílias são destroçadas porque a parte econômica afetou. Criaturas que venderam de tudo para comprar drogas. Isso está na televisão mostrando o tempo todo também. A televisão mostra isso. Ou seja, a gente observa as implicações da droga a nível biológico, a nível social, a nível psicológico, a nível econômico. Além disso tudo, tem as implicações espirituais que para mim é uma das piores que tem. E que a gente vai se deter um pouco mais agora.
Essas implicações espirituais do uso das drogas, a gente vai começar pela relação das drogas com o perispírito. Todo mundo sabe que o nosso perispírito, nós somos seres que temos um espírito, que é a essência, um corpo material, que é esse que nós estamos aqui, e o perispírito, que é a grande caixa preta, que tudo que a gente faz com o nosso corpo fica marcado no perispírito. Tudo que a gente faz fica marcado. E que vai de encarnação para encarnação. Se você for se melhorando, o seu perispírito vai se melhorando. Se você for afetando o seu corpo material, o seu perispírito também é afetado. E com as drogas, será que a utilização das drogas tem uma relação com o perispírito? Sim. Porque tudo que nós fazemos para o corpo físico tem uma consequência no espírito. E tudo que a gente faz no espírito tem uma consequência para o corpo físico. É uma relação de mão dupla. Eu não costumo diferenciar ou separar corpo de espírito. Somos uma coisa só. E tudo que fazemos, afetamos. No livro Nosso Lar, mostra isso. Um caso de uma pessoa que queria entrar no nosso lar e que quase que entra. Quando foi o ministro lá observar, tinha vários pontos negros no corpo daquela pessoa. Quando botou o equipamento lá, o espírito disse: está vendo esses pontos negros que estão no corpo dessa pessoa? Cada pontinho que tem foi um aborto que essa criatura fez. Que ficou marcado onde? No perispírito. Olha só que coisa forte. Quantas e quantas doenças que nós temos que estão marcadas no corpo físico ou no perispírito vêm de encarnações passadas, de coisas erradas que a gente fez para o nosso corpo que ficou gravado. E como diz o outro, não tem para onde correr. Se você fez, você vai ter a consequência daquilo ali. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso corpo. Tem uma parte do Evangelho que diz assim: cuidai do corpo e cuidai do espírito. Temos que cuidar das duas coisas. Zelar pelo corpo que nós temos, que esse corpo que nós temos é muito importante, porque foi um instrumento que Deus deu para nós, para podermos vivenciar várias e várias experiências nessa vida. É muito importante que a gente cuide do corpo. Mas, acima de tudo, a gente tem que cuidar do espírito e também do perispírito. Nossos excessos, tudo que a gente faz em demasia, fica gravado no perispírito. E essas gravações que ficam no perispírito, principalmente as coisas negativas, começam a fazer o quê? O bloqueio energético dos centros de força que são os nossos chakras. Se a pessoa utiliza droga, por exemplo, será que os centros de forças vão ser afetados? Com certeza sim. Vários estudos espíritas, nessa linha de espiritualista, mostram isso. As pessoas que chegam no centro espírita, que vai fazer um tratamento, os médios videntes veem os chakras desequilibrados. A primeira coisa que diz é fazer um tratamento e reequilibrar os chakras. Porque os chakras estão em quê? Em desequilíbrios, que são esses centros de força, né? E é preciso a gente ter muito cuidado. A nossa saúde, que eu sou da área de saúde, eu sou professor de educação física. Tem alguém aqui da área de saúde? A nossa saúde a gente tem que ter muito cuidado. Eu gosto muito de um conceito do espírito Joseph, que ele vai além do conceito da Organização Mundial de Saúde, que é o equilíbrio do corpo físico, e vai ao econômico, espiritual. O espírito Joseph diz assim, ó, conceitua a saúde como a aproximação de Deus e a doença o afastamento de Deus. À medida que nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos nos tornando criaturas saudáveis. E à medida que nos afastamos de Deus, criaturas doentes e desequilibradas. E nós temos que ter com a saúde do nosso espírito. Temos que ter saúde também espiritual e a saúde corporal, que é importante. E diante da vida, uma das coisas que o Espiritismo mais fala é que nós tenhamos moderação em tudo. É uma das coisas que a gente mais fala dentro do centro espírita. Nem 8, nem 80. Ser moderado nas coisas. O Espiritismo não proíbe nada. Eu não sei se em algum momento vocês viram um espírito chegar. Você não pode fazer isso, obrigar você. Não, a gente não obriga ninguém. Nós alertamos, recomendamos, orientamos. Mas quem sou eu, quem é Eva, para a gente obrigar as pessoas a fazer as coisas? Uma vez que as pessoas fazem o que querem da sua vida, mas você faz o que quer, mas você vai receber tudo que você plantou. Se você plantou tempestades, vai colher tempestades. Se você plantou ventos suaves,
vai colher ventos suaves. E mais uma vez o Evangelho diz o quê? Cuidar do corpo e cuidar do espírito de forma moderada. A gente não proíbe nada, mas também a gente não vai orientar você a utilizar tudo de forma demasiada. Essa figura aí mostra bem uma situação que acontece nas implicações espirituais, que são as vampirizações das energias. Uma criatura que está fumando e do lado dela tem o quê? Um espírito sugando todas aquelas energias. Nos livros de Chico Xavier mostra muito isso. Tem uma parte de um livro de Chico Xavier, eu não estou lembrado qual deles, mas diz assim, o espírito Clarencio foi para um determinado local, um bar. Aí quando chegou lá, pediu para André Luiz ficar observando o que acontecia dentro daquele bar. Era o povo tudo se divertindo, o povo brincando, o povo bebendo, o povo fumando. Aí ele pediu para André Luiz olhar direitinho. Quando André Luiz olhou, foi que ele viu vários espíritos lá no ambiente. E muitos deles perto daquelas criaturas que estavam bebendo, que estavam fumando, que estavam se drogando de uma forma geral. E esses espíritos eram como que estivessem sugando aquelas energias. Foram criaturas que desencarnaram daquelas viciações, se aproximaram daquelas pessoas que tinham tendências e ficaram o quê? Sorvendo do perispírito daquela pessoa os fluidos. Tinha criaturas que chega a se tremia quando via a criatura fumar. E isso não é só com bebida não, até com comida mesmo. Criatura que chega perto da comida é como que estivesse comendo aqueles espíritos. E não estão, mas sorvendo os fluidos. Uma espécie de vampirização. E a gente observa aqui que nesse momento a gente vai mostrar como é aproximadamente a ação dos espíritos junto ao viciado. O espírito que se aproxima do viciado, com certeza é um espírito viciado. Não tem como um espírito de luz esclarecido chegar perto de um viciado e ficar propondo a ele fumar, beber, fazer coisa errada. Geralmente é um espírito viciado. E o que acontece? Essas vinculações dessas entidades desencarnadas chegam junto daquela pessoa. São espíritos sofredores que se coadunam, que têm sintonia com aquela criatura. Que já beberam, que já fumaram, que já se drogaram, né? E se aproximam, infelizmente, e leva aquela pessoa a sofrer mais ainda, porque ela vai se viciar mais ainda, porque ela vai sugestionar ela a fazer aquilo ali mais e mais. A beber mais, a fumar mais. E eu até digo, eu posso até estar sendo assim, vamos dizer assim, muito radical. Mas eu digo, 100% daquelas pessoas que se drogam, com certeza tem um espírito viciado do seu lado. Eu posso até estar sendo radical, viu, Eva? Mas nas comunicações que existem no centro espírita, principalmente as comunicações do trabalho desobsessivo, a gente vê isso. Criaturas viciadas, espíritos viciados daquele lado. E leva o quê? A sofrimento, leva aquela pessoa à enfermidade, a desajuste emocional, a desajuste social. Mas isso só acontece porque a pessoa deixa. Não é que o espírito chega e vai fazer assim, um passe de mágica, fulano vai se tornar um viciado. Não. Ela já tem o quê? Dentro dela algum tipo de tendência, algum tipo de situação que ela precisa o quê? Diminuir aquela tendência para que não floresça. Esse é um dos grandes objetivos nossos quando viemos para a encarnação. Melhorar. O objetivo de todos nós quando viemos à Terra é esse, melhoria espiritual. Ninguém vem à Terra para ser uma criatura pior. Todo mundo tem um objetivo, se melhorar. Mas quando viemos à Terra passamos por provações, passamos por expiações, passamos por uma série de possibilidades, até de missões. Mas o objetivo principal da vinda do homem e da mulher à Terra é a melhoria espiritual. É a principal. Outra coisa importante também, que eu trouxe aqui para a gente refletir, é o que acontece com um viciado ao desencarnar. Que é muito comum isso acontecer. Pessoas viciadas na utilização da droga desencarnam. O que acontece com ela? Elas ficam gravitando no mundo criado por ele mesmo, ou por ela mesma. Ainda fica na cabeça daquela criatura que ela gosta de beber, que ela gosta de fumar. E ela busca o quê? Se aproximar daquelas pessoas que têm essas tendências, que têm essas identificações. Para quê? Para poder satisfazer os seus antigos vícios, como eu estava falando anteriormente. Não vai se aproximar de Eva que não gosta de beber.
Se se aproximar de Eva, vai direto para as colônias espirituais, porque ela vai esclarecer. Agora, se se aproxima, chega perto de uma pessoa que é viciada, ela vai sugar as energias das viciações dela, dos fluidos dessas viciações, através, como eu falei, do perispírito, que está marcado dentro daquela pessoa. E é uma relação que nós chamamos de simbiótica. É uma troca. Uma troca para o espírito e uma troca para aquela pessoa, porque está o tempo todo colocando na cabeça dela que é certo, que é bacana, que é bonito. E é sempre assim que acontece. E muitas vezes a gente tem que ter cuidado, porque como é que começa a coisa? O espírito desencarnado vai chegando perto daquela pessoa e diz assim no ouvido: não é problema não, isso não é feio não, toma só 2 dedinhos, se for para beber, né? Aí a pessoa vai o quê? Tá, bebe. Quando é na semana seguinte, diz: ó, tá vendo que não deu problema nenhum, toma um copo. Aí a pessoa vai, toma o copo. Quando é na outra semana é o quê? Uma garrafa. Quando é na outra semana é uma grade. E assim por diante. Porque a pessoa, quando começa a se drogar, o limiar vai aumentando. E vai aumentando, daqui a pouco chega o ponto que aquele limiar extrapola e o corpo não aguenta. E como eu falei aí, o que acontece depois que um viciado morre? Ele acaba gravitando na cabeça dele as mesmas ideias que tinha quando estava vivo. E vai procurar as criaturas que têm tendências para fazer com que ela faça determinadas coisas que satisfaçam os fluidos para ela. É assim que acontece. Não tem mistério, não tem fórmula mágica, não tem segredo nenhum. É isso aqui que acontece. Não é isso, Eva? É desse jeito aqui. Outra coisa interessante que acontece é a obsessão dos espíritos viciados. São vários os relatos espirituais que mostram isso. Né? Espíritos viciados que se aproximam da pessoa e acaba provocando a danada da obsessão, da influenciação negativa. Essa obsessão acontece como? Mente a mente de um viciado. Principalmente daquela pessoa que tem a predisposição, como eu falei. Um obsessor que gosta de beber, de fumar, de se drogar, não vai se aproximar de uma pessoa que não tenha predisposição. Não é somente de drogas desse tipo aqui, mas de tudo. Das drogas morais, por exemplo, a mesma coisa. O espírito obsessor só aproxima daquela pessoa que tem uma predisposição, o que nós no comum chamamos de brecha. Deixou a brecha, o espírito se aproxima. É a vibração. Eles começam então a obsessão pelos anseios, como eu falei. Colocar naquela pessoa uma certa ansiedade para que faça aquela coisa. Depois, pela saciedade, para que ela se sacie com aquelas energias. E começa o processo que ele chama de vampirização, de sugar as energias daquela criatura, essas emanações tóxicas que ficam impregnadas, como eu falei, no perispírito da criatura. E ela inala aquelas emanações das drogas. E acaba nessa situação simbiótica, obsessão, espírito obsessor, espírito viciado. E daqui a pouco ela morre e torna outro obsessor que vai provocar a obsessão de outras criaturas. Após o desencarne, o espírito viciado, por um certo tempo, como é óbvio a gente observar, os seus condicionamentos, as suas tendências, os seus vícios, ele guarda na sua mente. Quando a gente desencarna, a gente fica tudo na mente da pessoa. Para o plano espiritual, quando a gente desencarna, nós não levamos coisas materiais, como carro, como a esposa, como o marido, a roupa. A gente leva o quê? Os condicionamentos, as tendências, os vícios, tudo que nós temos. Quando a gente chega do outro lado, a nossa bagagem espiritual é grande. E muitas vezes na bagagem espiritual que a gente leva para o outro lado é muita coisa negativa. E quando chega do outro lado, quando abre a bagagem, muitas vezes se decepciona do quanto de coisa pesada e negativa ela carregou na vida e não vai servir de nada. Principalmente as viciações. 10 minutos, né? Outra coisa interessante, além de tudo isso, as pessoas viciadas, quando desencarnam, elas não vão para um plano bom, não. Uma colônia espiritual de luz, ela fica onde? Vinculada, e ficou tão escuro, ficou treva mesmo, viu? Ficou bem umbralino, mas o que está aí escrito, da próxima eu vou ajeitar. Essa criatura fica vinculada às regiões inferiores, os umbrais, as regiões difíceis, né? Muitos e muitos espíritos ficam naquela novela A Viagem.
mostrou isso, em vários livros espíritas mostra isso, né? Agora, uma pergunta importante já nessa fase final da palestra. O que é que o centro espírita pode ajudar? Será que o centro espírita pode ajudar em alguma coisa? Com certeza. Por exemplo, primeira coisa, o centro espírita, que eu considero que é uma escola, a gente está aqui para aprender. O centro espírita é esse grande portal de conhecimento, como diz Jesus, a verdade vos libertará. A verdade é o conhecimento, a verdade é o amor. E o centro espírita trabalha muito nessa perspectiva de difusão dos conhecimentos com dados científicos, provando cientificamente que as pessoas que utilizam a droga estão errado. Não porque eu acho, mas porque a ciência está mostrando, através de dados, para a sua saúde física, a biológica, para a sua saúde social, para a sua saúde psicológica, para o seu bolso também. Se você pegar uma pessoa que fuma, por exemplo, passar um ano sem fumar, você compra um carro, facinho. Faça esse teste se você fuma. Ou qualquer um outro tipo de viciação. Por que é que muitas criaturas, por exemplo, quando vão para essas igrejas evangélicas, no instante muda a vida, porque tira as viciações, é o progresso, é tudo. Deixa as viciações tudo de lado. É lógico que o progresso vai vir. Ou seja, o centro espírita é uma porta ou um portal de conhecimento. O centro espírita também mostra uma coisa muito importante, que são as comunicações espirituais, que traz para todos nós. Até contrariando o senso comum, que diz assim, ninguém nunca veio de lá para cá para trazer nada para a gente saber. Aí o espiritismo mostra o contrário. Muitas são as criaturas que desencarnaram, que vieram de lá para cá para mostrar o que foi que aconteceu. Por exemplo, Raul Seixas foi um deles. Eu não sei se vocês já leram um livro chamado Roqueiro no Além, eu acho que é esse o livro, né? Que fala a história de Raul Seixas, que quando desencarnou foi para o outro lado, trouxe uma comunicação e ele diz que a verdadeira metamorfose ambulante é essa que ele está vivendo lá. Vocês já leram esse livro? Já ouviram falar? É o livro Roqueiros do Além, se eu não estou enganado. E ele fala da metamorfose ambulante, que é a música dele. E ele diz, a verdadeira metamorfose ambulante é essa que eu estou vivendo aqui. E não a que eu pensei que eu estava vivendo lá, usando drogas, porque ele se refere às drogas nesse momento, né? Outra coisa importante nas comunicações espirituais, eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar na falange de Luiz Sérgio, né? A pessoa que está passando por um problema, sempre lembre desse grande espírito aqui, Luiz Sérgio, né? Peça por ele, para que as criaturas que estão precisando nos tratamentos voltados às drogas, porque são espíritos que trabalham muito nessa perspectiva. E as falanges espirituais que trabalham com Luiz Sérgio auxiliam muito as criaturas que são dependentes de drogas. Não é isso, Eva? Né? Quem quiser também entender um pouco mais sobre Luiz Sérgio, tem vários livros que falam isso. Luiz Sérgio é um dos espíritos que fala diretamente com a juventude. Se você entrar na internet, você vai ver vários livros que ele tem esse diálogo com a juventude ou com os jovens. E o centro espírita também oferece uma coisa muito importante, que é o tratamento espiritual. O tratamento desobsessivo é um deles. Porque o tratamento desobsessivo vai trazer, através da parte mediúnica, o conhecimento para o desencarnado e para o encarnado que está passando pela situação. Muitas e muitas criaturas que chegam no centro espírita, que passam por um tratamento desobsessivo, que passam por problema de droga, tem uma certa melhoria. Mas só acontece a melhoria se ela quiser. Porque a desobsessão é isso. É um trabalho de persuasão. Você persuade o espírito desencarnado e a criatura que está passando pelo problema, né? Mas às vezes a gente acha que fazer um tratamento desobsessivo eu vou no centro espírita para os espíritos me livrar dos problemas. Aí erra. Porque o espírito não livra você de problema nenhum. Quem vai livrar você dos problemas são quem? É quem? Você mesmo. Através do seu processo de melhoria, de reforma íntima. Mas o tratamento desobsessivo é uma das formas do centro espírita auxiliar as criaturas que estão passando por problema de droga. O outro é a fluidoterapia. O passe, o trabalho de limpeza, de dispersão de energia, a água fluidificada, que é um grande medicamento, né? A fluidoterapia faz parte desse tratamento. Outra coisa importante, a evangelização. Tanto da infância como da juventude. Importantíssima. Casas espíritas têm mais do que nunca de que fazer esse trabalho na perspectiva. Trabalhar a criança. A prevenção, a criança, a juventude. Porque se você trabalhar a criança e o jovem, você está trabalhando o quê? Um potencial adulto.
mostrando àquela criatura que ela precisa ter uma melhoria interna. E a gente começa por ele, como diz o nosso irmão Laelcio lá, a gente quebra o espinho quando ele está o quê? Novinho. Quando o espinho endurece, é difícil de você quebrar. Quando ele está verdinho, você consegue tirar aquela coisa aqui ruim, né? Mas a evangelização é isso, né? Outra coisa importante é o evangelho no lar. Importantíssimo, porque é um grande portal de luz que a pessoa faz dentro de casa para afastar aquelas energias negativas, aqueles sentimentos que estão destoantes no seu coração. O evangelho no lar é você plantar a semente de Jesus na sua casa. Muito importante. E são vários os relatos que mostram que o evangelho no lar não só expande a luz para dentro da sua casa, expande para o quarteirão, às vezes até para uma cidade. Depende do poder da sua fé, o poder das emanações fluídicas que está sendo colocado lá. Né? Não vou falar sobre o evangelho no lar, porque daria uma palestra inteira só para falar sobre isso. Outra coisa importante, o diálogo fraterno. A conversa que você tem com as pessoas. Não somente em termos mediúnicos. Chegar no centro espírita, as pessoas, se você trabalha no centro espírita ou não, você pode auxiliar as criaturas dialogando. Conversando com aquelas pessoas viciadas, com os familiares, dando apoio àquela criatura e não recriminando. Recriminar não é o caminho. É dar apoio, mostrando que tem outras alternativas, que tem outras possibilidades, né? O diálogo é uma coisa muito importante. É uma das coisas que está faltando na atualidade, é a conversa. Com esse negócio de internet, muitas vezes está até deixando de lado o diálogo cara a cara, assim. Ficando muito virtualizado tudo, vai chegar ao ponto de que a gente vai voltar à necessidade do antigo, desse cara a cara, dessa energia próxima, né? Outra coisa importante é o esclarecimento espiritual, o que a doutrina espírita fala nessa busca da reforma íntima. Se nós não fizermos isso, a gente não vai para lugar nenhum. Para isso, é muito importante o que a gente fala aqui, a leitura. Ler livros. Livros espíritas, livros de autoajuda, mas principalmente os espíritas, que trazem vários conhecimentos. As palestras no centro espírita, cada palestra que você vai vir aqui, não porque sou eu, mas cada um dos que vem aqui, tenta trazer um pouco do conhecimento espiritual, um pouco das coisas que a gente acha que é o melhor espiritualmente falando. E para fechar, Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, na página 43 a 47, diz uma coisa bem interessante. Ele fala sobre a relação das drogas e a família. E diz assim: se és um pai ou mãe, não penses que o teu lugar está poupado. Cada um de nós programamos isso. E principalmente o pai e a mãe tem que ter muito cuidado com seus filhos, né? Observa o comportamento dos seus filhos. Mantém-te atento, tem que ter cuidado. Joana de Ângeles diz o quê? Fique de olho, né? E cuida deles desde antes da ingerência e dos comprometimentos nos embalos dos estupefacientes e alucinógenos, das drogas, em cuja oportunidade pode auxiliá-los e preservá-los. Se, porém, te surpreenderes com o drama que se adentrou no lar, não fuja deles. Se entrou no seu lar, não é para ter medo, não é para fugir, não é para enfrentar. Procurando então não ignorar e não ser conivente de ingenuidade, nem se rebelar. Assumindo a atitude hostil, é preciso o que, segundo Joana de Ângeles? Conversar, esclarecer, orientar, dar assistência, o que torna aquelas criaturas vítimas, muitas vezes numa situação difícil, criaturas que são apoiadas, e eles, os que hajam tornados vítimas, procurando os recursos competentes da medicina, se for o caso, né? Como os da doutrina espírita, a fim de conseguires a reeducação e a felicidade daqueles que a lei divina te confiou para a tua e a aventura deles. Ou seja, na família da gente, a gente tem que ter muito cuidado com nossos filhos, para que não vá para esse caminho. A família, então, o lugar onde não preciso ter medo de revelar quem realmente sou, pois eu lhe sei que me amo de verdade. Ou seja, é o pai, é a mãe, é o seu avô, é a sua avó, as pessoas que gostam de você, que você tem que se apegar. O mundo que está lá fora muitas vezes pode não dar aquele suporte que você precisa, principalmente o suporte espiritual, porque foi você que escolheu aquela família, porque é essa família que você precisa para se melhorar. E é nesse sentido, é na família que eu considero que está o grande remédio para a criatura que está passando pelo problema das drogas. É preciso as famílias apoiarem, é preciso as famílias chegarem junto e dizer: estou aqui, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e eu estou com a mão aqui para você.
E que Jesus possa dar esse apoio a todos nós, aquelas criaturas que estão passando porventura por esse problema. Porque a gente sabe que o caminho é esse, é o caminho da melhoria. E Jesus dá o suporte para cada um de nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos iluminar. E cada um de nós possa refletir um pouco sobre o que eu falei. Eu não sou dono de verdade nenhuma aqui. Possa ser que tudo que eu falei aqui seja besteira para alguns. Mas eu tenho certeza que para muitos serão conhecimentos muito valiosos. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que nós possamos ir para o nosso ambiente com muita paz. Muito obrigado.